Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, eu, Fábio Garcês, CEO do Construtor de Vendas, trazemos pessoas que fazem parte do mercado imobiliário, pessoas que ajudam a transformar digitalmente esse mercado, fazendo toda a integração da cadeia da construção civil. E não esqueçam, ou lembrem, nos acompanhem no YouTube, entra lá no nosso site, cvcrm.com.br, venha no nosso YouTube, nosso canal, clique no nosso sininho e nos siga nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Spotify e no próprio Instagram. Nosso objetivo aqui sempre é trazer temas relevantes para o mercado imobiliário. E hoje eu tenho um cara que eu posso chamar de irmão, um cara que faz parte aí, hoje faz parte do Grupo Softplan. Ele vai contar um pouquinho da história dele, Nosso amigo Gripe vai contar um pouquinho dessa revolução que é o trabalho que a Colabo está fazendo no mercado imobiliário. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo CV na Prática. O nosso objetivo, Gripe, é todas as terças-feiras a gente ter aí um episódio 18, um de líder do mercado imobiliário de CRM e 8 de infinito, infinitas possibilidades tecnológicas que a gente pode trazer para esse mercado imobiliário. Cara? E nosso público principal são os incorporadores que nos acompanham. Meu amigão, obrigado mesmo por ter seu tempo, obrigado por aqui estar conosco. Agora, Gripe, você vai ficar me devendo uma coisa. Vim aqui nos nossos estúdios em Aracaju para nos conhecer, perfeito? Combinado. Meu amigo, fale um pouquinho aí de quem é o Gripe, a sua história e tudo que você já fez e faz e pretende fazer para o mercado imobiliário. Legal. Bom, primeiro, Fábio, é uma honra estar aqui com você, compartilhar contigo desse momento, estarmos no mesmo grupo, trabalhando na mesma direção. Eu sou um cara que muito focado em cliente final. Eu acredito que sem a figura do cliente final entendida, não existe supply chain, não existe negócios. Então, eu sou bastante entusiasta desse CRM que você consegue chegar lá na ponta e entender essa demanda. Eu venho para esse jogo da construção civil com uma vasta experiência no varejo. Varejo, a gente sofria com um pedacinho da informação que ela não existe, que é a visibilidade, a previsibilidade. E do lado da construção civil, a gente tem a previsibilidade e ela é renegada. Então, esse é o meu mantra hoje. O meu mantra hoje é como que eu uso dessa informação previsível para ajudar o fluxo da cadeia imobiliária a ser mais produtiva, a ser mais eficiente e entregar mais valor para o cliente final. E aí, dessa ideia tudo que você falou, Gripe, aí nasceu a Colabo. Eu queria entender um pouco essa história aí, no nascimento da Colabo. Tem quanto tempo a Colabo? Rapaz, a Colabo é uma empresa indagadora, questionadora de regras de negócios. Nós temos 5 anos de estrada, ela nasce de uma tese do meu sócio, Celso, que existe uma figura renegada dentro do processo de supply chain, sob o ponto de vista de especificação na engenharia, que é o CPF especificador. É o engenheiro, é o arquiteto, é o projetista, e esse cara ele peregrina dentro de um processo de especificação para obter informações técnicas de um determinado produto. Então nasce aí a tese de social supply chain, onde o social é o CPF especificador e a gente ajuda esse cara a tornar a vida dele mais fácil sob o ponto de vista de especificação. Claro que isso é apenas a pontinha do iceberg, pensando num processo como um todo, e com isso a gente vai moldando esse supply chain para entender a demanda e conseguir melhorar a vida da incorporadora, da construtora e de todos os atores dentro desse processo. Naturalmente, quando a gente olha para o CV, eu ando mais uma casa importante dentro desse processo, que é o cliente final, o comprador, e ele também é uma peça renegada dentro desse processo e pode ser bastante utilizada e ajudada dentro do processo da compra do imóvel em si, Então, quando a gente fala de Colabo, o Colabo pretende olhar da especificação ao cliente final. E aí é que eu vejo a dobradinha que a gente pode ajudar CV com os seus processos e CV nos ajudar com os nossos processos. E que quando você fala, para deixar muito claro para quem está nos acompanhando, quando você fala ajudar ao cliente final, é o próprio incorporador, correto? Eu já dei um passinho antes.
Um passinho para frente, porque pensando sob o ponto de vista do CV, CRM, você conhece a pessoa física que comprou um apartamento, Isso. beleza? Beleza. Pensa que esse cara, pensa nesse grupo, um empreendimento, uma torre, 10 andares, 4 apartamentos por andar. Nós estamos falando de 40 habitações, beleza? Beleza. 40 habitações, se você pensar que cada uma delas vai comprar 3 ar-condicionados, você está falando de 120, se a minha matemática não estiver correta, ar-condicionados por empreendimento. Sim. Aí, cada um deles vai buscar o seu ar-condicionado na Casas Bahia, fazer uma propaganda aqui da Casas Bahia. Sim. Cada um vai pagar isoladamente o preço de um produto desse. Cada um vai furar a parede isoladamente. Agora, pense o seguinte, Fábio. Se o incorporador faz um projeto em conjunto com a Electrolux não é meu cliente, que fique bem claro, e que ele ofereça isso instalado para o cliente dele. Ele agregou valor para o cliente porque não vai dar problema de instalação. Ele agregou para o cliente porque ela vai comprar mais barato da Electrolux. Ele agregou ao cliente porque o cara chega lá e não tem que procurar um instalador na internet, que ele não sabe se é bom ou se é ruim. Então, tem uma série de pontos importantes. E ele consegue vender esse produto um maior valor agregado para o cliente final. Esse quando eu falo lá da ponta, estou falando lá do cliente Perfeito. final. Agora pensa sob o ponto de vista do incorporador, do comprador, do construtor. Hoje a gente sabe que 70% das compras de uma incorporadora construtora ainda acontece no varejo. E ela acontece no varejo porque existe um paradigma no mercado, uma regra, uma crença de que não é possível comprar da indústria. Direto. Pensa que Aí sempre vem tem o que ter um Colabo. distribuidor. Sempre tem que ter um distribuidor. O Colabo é uma plataforma de negócios, um marketplace, um portal, chamem como quiser, onde eu aproximo indústria e construtora para que elas possam fazer negócios juntas. Quando eu aproximo essas duas forças, eu tiro o intermediário, tiro uma fricção, é um jogo do ganha-ganha. Hoje, o mercado brasileiro está no jogo do perde-perde. Quando a construtora compra do varejo, ela paga mais caro. Quando a indústria vende para o varejo, ela vende Ela mais vende mais barato. caro. Ela tem que pagar promotor, tem que pagar a ponta de gôndola, tem que pagar o enxoval da loja, ela tem que pagar a promoção do Dia das Mães, ela tem que pagar um monte de coisa. Tira essa figura do meio do caminho e coloca esses caras para conversar. Aí Perfeito. você descobre que existe um monte de mitos. Eu estou falando até com a nossa equipe de marketing que a gente tem que criar o Caçadores de Mitos da Construção Civil. Aliás, te convido para isso. Você é bom desse negócio. Te convido para a gente criar o Caçadores de Mito da Construção Civil. O primeiro é Boa. o seguinte, cara. A construtora, ela acredita ainda que para comprar direto da indústria é preciso ter um lote mínimo de compras. Ela precisa que ela tem que ter um mínimo de valor financeiro. Ela acredita que para comprar da construtora, da indústria, é caro tirar da indústria. E aí a gente começa a quebrar os mitos. Por exemplo, hoje eu sou um agente de negócios da ArcelorMittal. Eu sou agente de negócios da Sika. Sou agente de negócios da Schneider, Stack Schneider. Cara, para você comprar um lote da Schneider com preço direto de fábrica, custa R$ 3.000. Isso cabe dentro de um Fusca. Você vê, É né? meia dúzia de disjuntor. Meia dúzia de disjuntor. Se você quiser comprar um lote direto de fábrica da Sika, custa R$ 3.500. Cabe no banco de trás do Fusca. Então, tem mitos dentro do mercado que as pessoas ainda acreditam que não é possível fazer negócio direto com a fonte, porque estão presos no passado, estão presos ainda na figura do modelo pré-pandemia, vamos chamar assim, né? Então, a gente chega nesse mercado para questionar essas coisas todas, a gente vem costurando acordos com a indústria que permitem que o Colabo, por ser um grande centralizador de demanda, consiga oferecer melhores condições de negócios para essa construtora. E a gente tem provado que é possível quebrar esses mitos e oferecer melhores negócios para esse mercado. E aí você vê, você falou uma questão de mito, eu acho que é importante, porque fica muito claro. E aí eu vou até fazer uma pergunta assim, cara, e essas cooperativas de compra?
né? Qual seria o diferencial delas em relação, lógico, não é empresa como o Colabo que tem esse objetivo. Tem esse mito de pensar que a indústria não vende para pouca quantidade, né? O comprador acha também difícil chegar na indústria e eu acho que a plataforma Colabo vem para trazer essa ponte, essa negociação, mas aí tem que ter uma rede de relacionamento, de negociação muito forte, que é o que vocês estão construindo, né? E pelo que eu vi na plataforma também, que a Colabo cada vez está evoluindo mais, também facilita para o incorporador ele ter todos os itens necessários do descritivo lá, né? Que, né, Sim. poxa, imagine você tem um setor de compras, quantos itens tem na compra na construção do imóvel, de um apartamento? Deve ser, eu nem sei quantos são, você sabe, média? Rapaz, são milhares, são milhares. Ah, tem um Milhares de cliente nosso aqui, itens em tem 10. várias indústrias diferentes, em formas diferentes. E lá vocês têm aquele catálogo, né, que eu acho que ajuda também nesse processo, né? Da onde buscar essas É, cotações, Fábio, olha só, como que é a regra de negócio hoje, né? Claro que toda regra tem a sua exceção, mas eu vou te falar do Perfeito. grupo como um todo, né? Se você pegar uma empresa hoje que trabalha com representantes comerciais e você, enquanto construtora incorporadora, tenha obras em mais de um estado, você precisa falar com um número igual, o número de representantes igual à quantidade de empreendimentos que você tiver. Praticamente, porque cada representante de uma região diferente. Cada representante de uma região diferente. Você está falando um E aí representante você não muitas vezes de um item, né? de um item de uma indústria, De uma né? indústria, é. Então, esse é um problema, né? Porque assim, quando você vai negociar com esse representante que atende Aracaju, por hipótese, você tem a demanda de Aracaju. Aí você vai para um representante que atende, sei lá, Recife. É mais um representante da mesma empresa em Recife. Mas a sua construtora tem empreendimentos agora em Maceió. Aí você já tem um terceiro representante e você está splitando demanda, você está dividindo demanda. Quando você fala com o Colabo, você fala com uma única empresa, com todas as suas demandas, e eu me viro com a indústria. E aí você, enquanto construtor, começa a ter uma demanda agregada, começa a ter os benefícios por trás de ter um volume de compras grande. Então, você ganha Então, na a economia da burocracia é um compra. problema e na simplicidade de processo. Isso quer dizer, na Você matou a charada. produtividade do tempo dele incorporador, Meu né? Deus, cara. Exato. Sensacional. Eu falei, olha, vamos mudar um pouquinho de ramo, porque a engenharia a gente tem várias Sim. caixinhas, vamos dizer assim, né? Existe um empreendimento no Brasil, que é o maior empreendimento da América Latina, é a construção de uma fábrica de papel e celulose da Suzano. É um Maior da monstro América de um Latina. projeto. São, Tá. são 4.000 pessoas trabalhando na construção dessa fábrica, né? Eu conversei com um comprador de uma das empresas de engenharia que está fazendo uma das maiores partes desse projeto. Ele falou assim para mim, cara, é uma confusão tão grande aqui, porque essas obras faraônicas, vamos chamar assim, elas não são feitas num centro, numa cidade estruturada, elas são feitas em locais que não têm estrutura. Então, assim, quando a gente fala assim, poxa, eu estou construindo um prédio em Aracaju, se você faltar um material, você atravessa a rua, tem um varejo que você compra uma lata de tinta. Quando você está construindo lá no interior, nem material de limpeza você tem para comprar, que dirá um capacete, que é um item específico. Então, a vida do comprador é bastante complexa, não é um negócio simples, né? Eu tive dessa cadeira por um tempo na construção da Vega do Sul, em São Francisco do Sul. Tive uma experiência comprando materiais para uma planta fabril. E não é simples. Agora você pensa o seguinte: e se essa planta oferecesse opções de planejamento de demanda para um fabricante? Será que esse cara ia ter tantos produtos urgentes para serem comprados? Seria muito mais difícil. É isso aí. Né? Então, esse foi o teor da conversa lá com o comprador, e a gente conseguiu achar um bom tempo, que ele chegou e falou um momento, ele falou assim, o que vocês estão me falando é tão bom que parece mentira. Aonde está a pegadinha? Não existe pegadinha, existe questionamento de regras de negócios, existe tecnologia e existe alguns conceitos que a gente aplica para que facilite o processo de compras e distribuição, seja para o lado comprador
ter um melhor nível de serviço, seja para o lado vendedor ter uma melhor visibilidade e previsibilidade. No final, para todos os envolvidos, né? E isso que você falou nisso, a gente está falando de incorporador, indústria, mas aí você vai chegar no cliente final, né? Então, naquela Isso. facilidade, eu vejo muito, mas de forma informal, né? Informal que quando tem essas cooperativas de construção civil, onde entram, e eu gosto de investir em algumas delas, aí tem um grupo de moradores, né? Que se reúnem, constroem o apartamento e depois vão comprar as coisas. Você fala, galera, vamos botar aqui o tela em todos os apartamentos, reiki em todos os apartamentos, mas como é trabalhoso isso, né? E o Sim, objetivo, acho que da Colab é dar essa escalabilidade, dar essa segurança e dar essa transparência. E eu acho que isso vai conectar muito perfeito. realmente, primeiro, com o público-alvo incorporador, é onde nós chegamos, né? Então você vai dizer, pô, o que, é que tem a ver com CV isso? Cara, o nosso objetivo enquanto CV, né, não é vender o software apenas, é trazer soluções que ajudem a construtora a ser mais produtiva, que a Colabo ajudaria isso. Né? Até porque quanto melhor o EBITDA, quanto melhor o lucro da incorporadora ou da construtora, mais gerará emprego, mais investirá em tecnologia, correto? E o público-alvo, o É cliente, um, como é que você falou muito bem aí? Que a gente tem cliente aqui no nosso portal do cliente de inúmeras incorporadoras que depois a gente pode plugar, né? Hoje a gente ainda não tem, né? Mas logo, logo a gente vai trabalhar para isso. Mas um pouquinho fazendo, não voltando ainda na Colabo, mas parando um pouquinho de o que a Colabo entrega, mas fala um pouquinho ali do processo de sociedade com a Softplan, né? Em que momento foi, o quanto isso, a sua expectativa, como é que foi isso? Essa é uma história bacana. A gente tem uma história com a Softplan de alguns anos. Então, faz talvez uns 4 anos, o Celso, meu sócio, teve um contato com a Softplan, apresentando a nossa ideia e a tese. E naquele momento o Ionan ainda era diretor da empresa, ele falou: olha, o momento a tese é boa, mas o momento não é propício. Nós estamos numa outra fase. Aí mais tarde eu me junto ao Celso, a gente começa a trabalhar junto, voltamos a ligar para o próprio Ionan. Isso foi 1º de abril de 2021. E aí o Ionan falou: cara, nem continua a conversa, é agora. A nossa tese passa por azeitar, se é que a gente pode usar essa palavra, azeitar o supply chain da construção civil. E nós precisamos do miolo, né, que vai fazer o sincronismo dessa informação dentro dos processos da construção civil. A gente começou a conversar, chegou a um acordo em dezembro, e depois a gente começou due diligence, levantamento de documentação. Resumindo a história, em julho do ano passado, nós nos tornamos uma empresa adquirida pela Softplan e estamos trabalhando juntos. Nós tivemos, dentro desse processo de busca por investimento, algumas ofertas, e eram oferta dinheiro por dinheiro, mas a gente tinha clareza de que o dinheiro por dinheiro não era o suficiente. A gente precisava estar dentro de um networking estabelecido. Nosso sonho de consumo sempre foi a Softplan, e quando a gente conheceu a tese como um todo, foi apaixonante, porque a Softplan não está olhando apenas para o lado da relação construtor-fornecedor. Ela está olhando para a relação fornecedor na indústria, está olhando para o lado construtor-incorporadora e está olhando para o produto cliente final, que é o comprador do imóvel. Isso, Então, isso é uma cadeia completa, Fábio. Isso é uma cadeia isso. completa. E é uma cadeia que ela se importa em que o cliente final esteja satisfeito, que a operação construtora seja lucrativa, para que ele lance novos empreendimentos, para que a indústria ganhe dinheiro com esse negócio também e que isso vire um círculo virtuoso, né? Então, essa tese, quando o Ionan, na época, nos apresentou, falou: é aqui que a gente vai aportar. A gente hoje conta com o apoio de ter aproximadamente 5.000 empresas dentro do network Softplan. Nós já temos algumas marcas muito relevantes dentro da nossa carteira de trabalho, enquanto indústrias que operam conosco, e agora a gente está avançando nessa cadeia, né? Então,
Estamos prontos para atender para melhor acelerar. ainda esse supply chain da construção civil. E Gripe, você falou duas coisas aí interessantes assim. Você falou que tudo é momento, né? Eu Só conheci duas? sim. Oi? Só duas? Duas o quê? É que você falou duas coisas interessantes, eu estou brincando contigo. Só Ah, duas, só pô? duas? Não, agora. Você falou várias. Estou dizendo desse ponto específico sobre momento de sociedade e sobre tese. Quero focar nessas duas coisas importantes de tudo do que você falou agora. Momento de sociedade. Eu Legal. conheci Guto, que é um dos sócios da Softplan, lá há 8 anos atrás. Conversamos sobre uma possível parceria, evoluímos, mas depois Olha só. sumiu. Então ali, ele sumiu, a gente sumiu, eu disse, cara, pode ser que eles desenvolvam algo parecido ou não, mas, cara, vamos fazer o quê? Trabalhar. Foi quando em 2019, eles entenderam, em 2018, quando o Ianan chegou, acho que o Ianan chegou um pouco antes, mas o Ianan fez um trabalho muito fantástico ali com o Guilherme Brasil de trazer a plataformização para o Cienge, né? Que é justamente ter esse ecossistema acoplado com essa tese, né? Não só do ecossistema, mas com a tese de complementariedade, entregar valor de tecnologia para a construtora, incorporadora, mercado real estate. E aí eu acho que a gente fez uma parceria, começamos a divulgar na carteira, deu muito certo. Então eu acho que juntou ali o momento certo com a tese bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o CV, né? Porque é a tese de incorporadora, o cliente final, né? E aí os valores e os princípios, né? Como você falou, poxa, sempre queríamos estar com a Softplan, você, no seu caso, no nosso caso aconteceu. E eu acho que enquanto paixão, nós enquanto empreendedores, né? Nós enquanto sócios que tocamos, fundamos nosso negócio, quanto a gente é apaixonado, né, Gripe? A gente fala mais sobre isso, sobre transformar o mercado imobiliário, né? Então, É isso aí. e é bem parecido as histórias, né? E realmente essa tese, que pegando essa visão incorporador, cliente final, né? Fornecedor, e lembrando que nas 4 áreas que a gente fala, pré-obra, obra, pós-obra e tudo isso tech, né? Então, assim, e essa grande carteira de 5 mil clientes aí, né? Espalhados por todo o Brasil. Poxa, show. E é isso aí, Gripe. Aí eu pergunto assim, Gripe, para você. E aí, qual é a previsão aí da Colabo para esse ano, para os próximos anos, né? Que você imagina aí nessa consolidação da Colabo no mercado imobiliário? A gente está bastante acelerado, Fábio, bastante acelerado. E o gratificante é que, assim, ó, o nosso modelo de negócio, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, a gente não vende software. O Sim, nosso sim, modelo de negócio não é um modelo de negócio de vender software. E não sim. tem nada de errado com quem tem um modelo de negócio baseado em vender software. O meu modelo, ele não vende software. Meu modelo promove conexão entre indústria Isso e aí. construtoras. É isso que eu faço. Eu só sei fazer isso. É É disso que isso eu aí. sustento minha família. Então, esse mês a gente cumpriu o nosso resultado. A gente Show. prometeu que ia ter um determinado resultado e a gente chegou nesse número, ultrapassou esse número. Cara, quando a gente ultrapassou esse número, foi emocionante, porque assim, é uma proposta de valor de que nós conseguimos botar a indústria lado a lado com a construtora e que eles fizeram negócios melhores do que eles já faziam. Perfeito, perfeito. Então, quando isso é possível fazer numa escala pequena, esse mês nós aumentamos um pouquinho a régua. A gente falou, pô, vamos tentar fazer um pouquinho mais do que a gente fez no mês passado. E esse pouquinho mais numa empresa pequena é 50%. É isso aí. E o quanto vocês Né? entregam de valor, né? Show. E aí, Gripe, já estamos chegando praticamente aí pro finalmente, senão a gente ficava aqui falando muito ainda sobre tudo isso. Como é que um incorporador, que eu acho que é a maior audiência nossa, é o público que nós chegamos, né? Nós não chegamos na indústria, mas sim na incorporadora. Encontra a Colabo, encontra o Gripe, para conhecer mais profundamente sobre isso, né? Aqui a gente bateu um papo, trouxe insights, trouxe essa possibilidade de dizer, ei, você é incorporador, quer comprar de forma mais simples, mais direta, mais barata no final, mais econômica, procure Barata, essa mais solução de econômica. supply chain aqui da Colabo, como é que ele vai em busca disso? Fale um pouquinho, onde é que ele te acha e como ele iria atrás de É vocês. muito, é muito simples. É colabo.com.br. Colabo com dois L's. Você vai chegar numa página do Marketplace, tem um botão Quero cotar, quero uma demonstração. Clique ali.
e do lado de cá tem um grupo de engenheiros prontos para atendê-los. Nós optamos por trabalhar com engenheiros formados dentro do nosso processo de venda, né? Porque essas pessoas, elas criticam os projetos que chegam até nós. Nós temos alguns casos aplicados que a gente conseguiu prever que havia algum problema nesse projeto e conseguimos ajudar o cliente. Então, do lado de cá, o processo é bastante simples. Você entra em colabo.com.br, você já vai encontrar um botão Fale Comigo e dali para frente a gente entra em contato com você e resolve o que tem que ser resolvido. Show, Gripe. E, Gripe, a indústria tem muitas empresas que fazem, muitas empresas que já estão associadas aí a Colabo. Isso deve ser um trabalho contínuo gigantesco de vocês, né? É um trabalho contínuo. Nós temos, sim, o nosso trabalho ele acontece meio que numa dobradinha também, Fábio, porque assim, um cliente construtora que entra para dentro do network, é natural que ele queira trazer fornecedores parceiros dele. Então, eu tenho um cliente que é a Roga, é uma construtora de Joinville, e a Roga tem um processo que ela vai falar, olha, a partir de agora, cadastro de produtos é só no Colabo. Isso é público e todo fornecedor que quer trabalhar com eles coloca o produto deles lá, no Colabo. Então, o Colabo cresce naturalmente todo dia. Ah, mas eu não quero ter só o meu produto dentro do Colabo, eu quero ser um parceiro onde o Colabo revende o meu produto. Também funciona da mesma forma, colabo.com.br, nossos engenheiros tratam do tema com vocês e a gente coloca o produto para estar disponível para venda às incorporadoras também. Show de bola, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado. Todo sucesso do mundo para Colabo aí, todo sucesso do mundo para você, Gripe. Pode contar com o CV como parceiro aí, né? O que precisar, né, para a gente trazer conteúdo, trazer inovação, trazer informação para a construção civil, estamos aqui à sua disposição. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Fábio. Antes da gente só encerrar, nós temos um cliente especial, que é a Frank. A Frank produz fornos, coifas, cooktop, produtos de primeiríssima linha. Eles atendem diretamente o teu cliente final, que é o cliente que comprou um apartamento. Pessoas que estejam interessadas em conhecer melhor o portfólio da Frank para oferecer ao cliente final, está totalmente disponível. A gente tem uma grande parceria com a Frank. E tenho certeza que eles vão ficar felizes em atender o cliente do CV e o cliente da incorporadora. Bacana, bom falar, Frank. Então, eu vou pedir a tua pessoa para botar aqui nos comentários depois. Lógico, quem também está no Spotify, quem quiser acompanhar aí pelo site da Colabo, acho que deve achar todas essas informações aí, né? Show, meu amigo. Acho que é o primeiro de vários vídeos e vários materiais que iremos construir juntos. Tá bom, meu amigo? Bom, pessoal, estamos chegando aí mais um podcast, o final de um podcast do nosso CV na Prática, sempre trazendo novidades, informações, tecnologia para o mercado imobiliário. E não esqueça, nos siga, nos acompanhe, entre no YouTube, clique no sininho, entre em todas as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, o próprio Spotify, e entre também no nosso site, que lá tem um conteúdo vasto sobre o mercado imobiliário. Então você, incorporador que nos acompanha, não deixe de ficar atento pelas novidades. E sugira temas, sugira possíveis pessoas para a gente entrevistar e bater esse belo bate-papo. Meu amigo, muito obrigado, até a próxima, um abraço, show, valeu, Gripe!